levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Nós estamos dando sequência à série de programas sobre preconceito na visão da doutrina espírita. Nas 2 edições anteriores deste programa, tivemos oportunidade de falar sobre algumas das faces desse grande problema enfrentado pela humanidade. Falamos sobre preconceito racial e homofobia. E hoje falaremos sobre sexismo, dando ênfase à misoginia. Misoginia, uma palavra grega que significa repúdio à mulher. Também temos aproveitado para especificar melhor o conteúdo do nosso portal de estudos, do CEF. O portal de estudos é o www.filosofiaespírita.org. E continuamos esclarecendo. No menu de opções, artigos, você encontrará muitas publicações importantes do Brasil e do exterior, principalmente da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Alemanha, além de artigos dos pesquisadores do projeto EFE, os Estudos Filosóficos Espíritas, abordando temas diversos e importantes para a filosofia espírita. Na página de palestras, você encontrará palestras e seminários gravados com temas espíritas extraídos da codificação e da obra Filosófico Espírita de Emmanuel. Na home do portal, você poderá ouvir trechos da obra de Emmanuel, assim como do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Médiuns, em português e inglês, para sua reflexão e meditação. Muito bem, Márcia. Esse assunto que você disse faz parte dos estereótipos irracionais que muitas vezes compõem os costumes e a forma de pensar humanos, não é? Porque jamais nós poderíamos pensar que o ser humano tivesse preconceito contra a mulher. Mas se nós fizermos um passeio pela história, nós vamos ver que a mulher sempre foi depreciada nas suas características feminis e na sua característica de atividade, seja intelectual, seja quaisquer outras atividades que não aquelas impostas por um sistema patriarcal. Nós não estamos com isso sendo feministas ao extremo, de forma alguma, né? Realistas. Realistas, exatamente, porque muitas vezes, não que todas as feministas sejam ortodoxas e radicais, mas existem algumas que o são. Nós, mulheres, não estamos querendo o espaço dos homens, nós queremos o nosso espaço, né? Exercitar o nosso espaço com toda a condição e competência que a mulher traz consigo, né? Mas se nós formos fazer um passeio pela história, nós vamos levar aqui o programa inteiro e mais outro, e mais outro, e mais outro. Mas nós só vamos, então, recomendar a todos que pesquisem na história essa Começou questão. com Adão e Eva, né? Exatamente. Então, o passeio será longo, né? Será muito longo, não é? Começa com o fato de que Eva foi culpada de levar Adão para o mau caminho. E não foi bem assim de perder o paraíso, né? Então, todas essas alegorias e essas metáforas depreciam a mulher. Depois você vai citar alguns, não é? Através de algumas questões que a Márcia
formulou, eu vou dar, portanto, a definição de misoginia juntamente com misandria, né? Que é uma outra forma de preconceito, mas dessa vez contra o homem, né? Contra o ser masculino. Então, misandria e misoginia. Misandria é o ódio ou desprezo ao sexo masculino, né? Homens ou meninos. É paralelo à misoginia, o ódio para com o sexo feminino. Misandria é antônimo de filandria, que é o apreço, admiração ou amor aos homens. Nós vemos por aqui, Márcia, quantas questões que envolvem a nossa falta de adaptação à convivência humana, né, na verdade. Falta respeito, está faltando respeito ao ser humano na nossa sociedade. Não é o fato de nós termos as nossas ideias próprias, optarmos por determinadas posturas diante da vida, que nós devemos depreciar os outros pela qualidade ou por aquilo que são. Na questão das ideias sexistas, eu vou dar alguns exemplos para que nós possamos nos situar, tanto com relação à misandria quanto à misoginia, né? Apesar das discussões políticas, midiáticas e acadêmicas sobre igualdade de gênero travadas nas últimas décadas, muitas ideias sexistas ainda permeiam a cultura brasileira, né? E explicam parte das diferenças sociais, econômicas, ocupacionais e comportamentais entre os gêneros. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como que nós podemos compreender a questão das ideias sexistas, mais especificamente a misoginia. É dever natural do homem o sustento da família. Evasão escolar precoce de grande parte dos homens, sobretudo nas classes mais pobres, que se veem pressionados a trabalhar para sustentar suas famílias, enquanto as suas irmãs ou esposas têm maior liberdade para escolher entre trabalhar ou estudar. Mulheres devem ser responsáveis pela casa. As mães são mais importantes na formação dos filhos do que os pais. Homens não choram. Homens devem ser fortes. Homem que apanha de mulher é um homem fraco. Trair é da natureza masculina, né? As mulheres são mais frágeis ou inocentes do que os homens. Essas são ideias que foram consagradas pela cultura humana e que não condizem absolutamente com a verdadeira natureza do homem e da mulher. Você veja quantos problemas que isso tem ocasionado nas relações humanas, principalmente dentro do lar, mas também que se estendem às relações empresariais, socioeconômicas e tudo aquilo que envolve a nossa vida, não é, Márcia? Então, nós temos alguns exemplos de pessoas que são levadas a uma vida de grande sofrimento pelo fato de sofrerem o preconceito. Mas o nosso tema principal, que é misoginia, é um tema dos mais importantes para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais. Você tem algumas perguntas, não é isso? Se nós pensarmos que só em 1932 a mulher pôde votar no Brasil, e ainda se fosse casada e com a anuência do marido. Não é? Então, é muito recente, né? E hoje mesmo, hoje em dia, nas empresas, a gente vê a diferença salarial entre mulheres e homens que ocupam os mesmos cargos, não é verdade? Então, Sônia, a gente vê que essa questão do preconceito contra a mulher remonta lá aos primórdios, né, com Adão e Eva, e depois nos mitos gregos, né, por exemplo, o da arpia, da medusa, sempre as figuras femininas. Ligadas ao demoníaco, ao mal, né? À perdição do homem e da humanidade. Isso. Então, tudo isso acho que foi se internalizando, né? no inconsciente aí coletivo e perdura até hoje. E o que a gente vê, né? Poderíamos dizer que esses estupros em massa, que essa violência doméstica, a repressão sexual que até hoje existe em relação à mulher, a própria educação repressora que ela recebe, os feminicídios ou os assassinatos em massa de mulheres, tudo isso decorre da misoginia, não é verdade? E Márcia, olha só, tudo isso faz parte da cultura ocidental.
e da oriental também, da africana, né? Se nós formos observar sob o ponto de vista histórico todas as tragédias que a mulher esteve envolvida, não por ser responsável por elas, mas por ser vítima dessas tragédias. Nós vivemos ainda hoje, vivemos numa sociedade patriarcal, onde os homens preponderam, os homens têm a última palavra. Nós podemos dizer que esse preconceito se estende até dentro das próprias casas espíritas, de tanto que isso está arraigado. Não é? As mulheres dificilmente ascendem aos cargos de direção nas casas espíritas em função desse tipo de preconceito, né? Ou desse tipo de postura por parte dos seus companheiros de ideias espíritas. Na verdade, o espiritismo não preconiza jamais e não incentiva essas ideias. São ideias humanas, não é, Márcia? Nós vamos fazer um breve intervalinho e já voltaremos com esse assunto. Até já.